Olá, amigos do Facilitando Acupuntura, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu, professora Fernanda, estou aqui e hoje para falar de asma. Você tem asma? Tem paciente com asma? Tem familiar com asma? Esse vídeo é para você, vem comigo. Muito bem, pessoal, assim como eu costumo fazer em outros vídeos, vou falar um pouquinho sobre o que é a asma na medicina ocidental e depois vou fazer um paralelo com a medicina chinesa. Afinal, esse canal é de medicina chinesa, de medicina oriental, certo? Mas com dicas para vocês e de como vocês podem ajudar um paciente que sofra desse mal. Na medicina ocidental, a asma é vista como uma patologia, como uma doença da dificuldade da expiração, ou seja, de soltar o ar que está dentro do pulmão por causa de um estreitamento agudo ou crônico das vias aéreas superiores. Esse estreitamento pode se dar por uma questão de mudança de clima, por estresse emocional, por doenças do próprio pulmão ou ainda por consequência de doenças cardíacas ou doenças até reumáticas, tá? Então existem uma infinidade de motivos para um paciente desenvolver asma. Tem algumas pessoas que logo de bebê, já nasce com asma e outras que desenvolvem ao longo da vida e mais tarde eu vou discutir sobre isso. Na medicina chinesa, a asma ela é um desequilíbrio do pulmão. E aí você vai falar para mim assim, pô, professora, eu já sabia que era um desequilíbrio do pulmão, né? Afinal, a gente estuda acupuntura, estuda medicina chinesa, pulmão, rege as vias aéreas, você não está me contando novidade nenhuma. Por enquanto, não, mas eu vou te contar. Existem, obviamente, dois tipos de asma básicos na medicina chinesa, e vou falar de um terceiro no final desse vídeo, que pode ser a asma por deficiência do pulmão e a asma por excesso do pulmão. Ah, Fernanda, hoje você tá de sacanagem comigo. Não, não tô. Você sabe a diferença entre doença de excesso e doença de deficiência? Se você não sabe, essa é uma dúvida sua, convido você para procurar na lista de vídeos do nosso canal aí a diferença entre doença de deficiência e excesso, que eu fiz um vídeo sobre isso. Se você ainda não é inscrito, peço para que clique aí no sininho, no Xing Ling, que você vai receber notificações de vídeos novos. Vou resumir para facilitar a sua vida, mas depois entrem lá para ver a informação toda. As doenças de deficiência são geradas por uma deficiência, por uma falta de sangue e ou de energia. E as doenças de excesso são caracterizadas pela presença de fator patogênico, ou seja, vento, frio, umidade, calor, secura ou fleuma, beleza? Então, se o seu paciente tiver deficiência de pulmão, ou seja, faltando energia ao pulmão, ou excesso, no caso, na grande maioria das vezes, uma umidade no pulmão, ele poderá desenvolver asma. Antes de explicar as situações e como você vai mexer com acupuntura e alimentação terapêutica nos casos na medicina chinesa de asma, eu vou dizer para vocês o seguinte. No início do vídeo eu falei para vocês que a asma é uma condição da dificuldade da expiração, ou seja, de liberar o ar do pulmão. Então, se você tem um paciente, um familiar que tenha asma, num momento de crise, se você quiser tentar acalmar a crise, nunca peça para que ele respire fundo, porque o asmático inspira muito bem, mas não respira direito. Então, numa situação de crise, coloque o paciente numa situação de ancoramento, ou seja, pega uma mesa, se estiver sentado no chão, apoia numa cadeira, com os braços aqui assim, na lateral, assim, e relaxa a testa sobre as mãos, dessa maneira aqui, e peça para que expire, para que solte o ar devagar e de forma controlada. Isso vai fazer com que nessa posição você tenha um relaxamento da musculatura respiratória acessória, porque a inspiração, gente, a expiração, na verdade, o soltar o ar, ela acontece de uma forma passiva. Você querendo ou não, você vai soltar o ar, porque isso é para a sua sobrevivência. Só que o asmático precisa fazer força para soltar o ar. Então, quando você coloca o paciente numa posição de ancoramento, que é essa aqui, automaticamente você relaxa a musculatura acessória da respiração e permite que o fluxo de ar seja mais harmônico. Então isso vai ajudar durante uma crise, beleza?
Então isso tanto faz para as medicinas, isso vai ajudar o paciente em crise. E como é que eu faço para melhorar a asma usando a acupuntura? A acupuntura melhora a asma, melhora os episódios de asma, a frequência e a intensidade desses episódios? Sim, né? A acupuntura vai ajudar nessa intensidade e na frequência. Como que você tem que fazer? Aí, gente, eu não vou entrar no mérito desse vídeo, senão vai ficar muito longo. Você, em princípio, precisa entender se a doença desse paciente é de excesso ou de deficiência. Em crianças, na grande maioria das vezes, em crianças, ou que já desenvolveram asma muito pequenininhos, né? A grande maioria das vezes é um distúrbio de umidade no pulmão. São crianças que têm bronquite, são crianças que têm sinusite de repetição, gripes com muita congestão nasal, muito catarro purulento. Nesses casos, em adultos pode acontecer também, mas a frequência é maior da asma em crianças por conta de umidade. Salvo a criança tenha nascido com problema respiratório, não, ela nasceu e precisou ficar na incubadora, ela teve uma insuficiência respiratória precoce. Nesses casos a gente fala em doença de deficiência em criança. Se não nasceu com isso, na grande maioria das vezes nós estamos falando de umidade. Então vamos anotar por partes aí, você que está me assistindo. Se é uma criança com umidade, né, no pulmão, você precisa usar pontos que vão remover a umidade aqui do tórax. E aí eu vou indicar para vocês o bexiga 13, que fica nas costas, tá? Para você que não é acupunturista, você vai massagear. Você pode usar esses cremes, esses olhinhos que tem arnica é boa, para aquecer a região alta das costas. Na medicina chinesa, a região que cuida do pulmão está na altura da terceira vértebra do tórax. Você vem aqui atrás na corcovinha aqui, né? Vai contar 3 ossinhos e vai aquecer bem aquela região ali, que a gente chama de bexiga 13, né? A terceira vértebra nas costas. Na lateral dela tem o ponto de pulmão, um ponto de bexiga relacionado a pulmão. Aquecer essa musculatura vai relaxar a musculatura acessória da respiração e o teu paciente asmático vai se sentir melhor muito rápido. Acupunturistas, usem bexiga 13 associado ao bexiga 42, porque vai trabalhar não só a parte física do pulmão com bexiga 13, como também a parte psíquica com bexiga 42, como os casos de tristeza profunda, luto, angústia e frustração, você vai ajudar com bexiga 42. Mas isso já é mais em adulto, né? Porque criança ainda não identifica muito bem aí a frustração, a angústia, nem nada disso. Então, em crianças, massageia, aquece. Se você trabalha com ventosa, pode fazer a ventosa deslizante nessa região alta, que vai ajudar nas crises de asma, em relação à asma de excesso, à asma por acúmulo de umidade. Outra coisa que pode ajudar é você usar os pontos P7 e P9 associados ao ponto IG11, que é um bom removedor de umidade no aquecedor superior, tá? Então, repetindo os pontos para quem é acupunturista: bexiga 13, bexiga 42, P7 e P9 associados a IG11, que é um ponto que remove a umidade. Então, isso vai ajudar nas asmas de excesso, onde você tem catarro, você tem coriza, você tem constipação, você tem aquela secreção purulenta. Agora vamos falar de uma asma que não tem catarro, é uma asma que a pessoa não consegue expirar, mas não existe uma secreção visível, ou que nem sempre o asmático, gente, espelha a secreção, tá? Às vezes ele sente a secreção no tubo respiratório, mas fica ali como um pigarro, né? Tô com um pigarro. E aí fica com aquele barulho de gatinho na garganta, né? Aquilo ali pode ter secreção. Agora não, se o paciente não tem secreção, é um asmático que está limpo a via aérea, tem asma porque passou um estresse, tem asma porque estava 27 graus num dia e no outro dia o tempo virou para 6 graus, tem um asmático que faz crise de asma só em esforço físico intenso, então sai para correr, tem crise de asma. Esses asmáticos são asmáticos do tipo deficiência do Ti do pulmão, deficiência de energia do pulmão, na grande maioria das vezes. É lógico, gente, que é importante que a gente estude o paciente e faça uma anamnese, mas na grande maioria dos casos é isso que acontece. Em casos de deficiência, o importante é que você fortaleça o pulmão. Como que você vai fortalecer o pulmão? Você vai usar os mesmos pontos, P7 e P9. Como é a segunda vez que eu estou citando eles, eu vou pedir para a Mayara colocar para vocês aí P7 e P9
para vocês verem a localização dele. E vamos usar um pouco de alimentação terapêutica. Sabe o que é bom para o asmático, gente? Além de respirar com calma, exercícios respiratórios e os pontos de acupuntura e massagem aqui, o que é bom para o asmático é arroz. Porque o arroz, ele fortalece o pulmão. Ele é um alimento neutro do elemento metal. Ou seja, ele tem a capacidade de fortalecer tanto o pulmão quanto o intestino grosso. Então, você que está me assistindo, o ideal é que você seja um pouco mais saudável, então por isso a gente opta pelo arroz integral, mas tanto o arroz branco quanto o arroz integral fortalecem o pulmão. Não vai entupir o seu arroz de óleo, de gordura, dessas caldo industrializado que usa para temperar. Tenta fazer o mais sem tempero possível. O arroz cozido, tá? O arroz cozido vai fortalecer o pulmão. Você pode entrar lá no meu blog, né, que é o facilitandaacupuntura.com.br, e procura lá tabela de alimentação terapêutica. Você vai encontrar ali vários alimentos além do arroz que fortalecem o pulmão. Vou deixar uma segunda dica, que é o alecrim. O alecrim, ele é muito usado como temperos. Você pode inclusive colocar o alecrim no arroz, que fica bom, e você vai através desses alimentos fortalecer o teu pulmão. E por último, para não ficar muito extenso esse vídeo, existe a possibilidade do ser humaninho desenvolver a asma depois de adulto. Então, adulto que eu digo é depois dos 25 anos de idade desenvolver asma. Nesses casos, a asma está relacionada a uma deficiência da energia do rim. E aí, por 5 elementos, rim é filho de pulmão. Quando o filho adoece, ele busca a energia na mãe, né, no pulmão. Então, o rim adoece e busca energia no pulmão. Com o rim fraco, o pulmão entra em deficiência e o seu paciente terá que fortalecer rim e pulmão. Você quer saber como é que fortalece o rim? Vou pedir para você entrar, então, num vídeo que fala por que estamos adoecendo cada vez mais cedo. Procura esse vídeo aqui no canal e lá eu vou dizer por que teu rim está ficando fraco e por que você, nesses casos de asma tardia, precisa fortalecer não só o pulmão, como o rim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em mais vídeos, até sobre o mesmo assunto, se assim vocês desejarem. Beijo grande para vocês e até a próxima.